Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa sobre o seu julgamento no TSE, que começa amanhã, dia 22, e que pode torná-lo inelegível. O ex-presidente pediu imparcialidade ao ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, e citou o caso da chapa Dilma Temer, que em 2017 foi absolvida em uma situação similar. Vamos ouvir. Em 2017, a chapa Dilma Temer foi julgada no TSE. Durante o julgamento, houve um intenso debate se novos fatos, novas provas, poderiam ser agregadas ao processo inicial movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente, ficou frágil a ação e por 4-3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou, então, presidente da República. E eu espero que ele haja com imparcialidade, juntamente com o tribunal como um todo, porque os fatos são exatamente os mesmos. A minha ação, a ação movida contra mim, pelo Carlos Lupe, do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual à chapa Dilma Temer, está em julgamento. E novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Realmente, nós temos aí a questão não só dessa jurisprudência de 2017, da chapa Dilma Temer, como nós também temos a questão da lei. A lei diz que o abuso de poder político ou econômico ele é aquele que beneficia um candidato ou uma chapa. E no caso do presidente Jair Bolsonaro, outros fatos, outras questões, outros acontecimentos foram se aglutinando no entorno da denúncia, que é o objeto desta ação de investigação da Justiça Eleitoral, que é a reunião com embaixadores. Nós temos aí o TSE que diz que não podem aparecer novos fatos, novas denúncias, conjunto da obra e outras coisas que não digam respeito ao objeto da ação promovida. Nós temos também a questão legal, porque quando você fala do sistema eleitoral, você coloca todos os candidatos e todas as candidaturas no mesmo balaio. Mas nós estamos falando do Brasil atual. E aí, Diego, o que nós vamos encontrar amanhã? Será que vai ser rápido? Será que vai acabar amanhã num piscar de olhos? Vai levar alguns dias? Como é que você acha que vai ser o desfecho dessa novela? Opa, eu acho que vai ser o pior possível para o ex-presidente. A Carol colocou um ponto muito interessante aqui na última pauta, de que o Bolsonaro talvez se manteve um pouco passivo em relação à indicação do Cristiano Zanin, porque ele tem justamente todos esses problemas com a justiça e, enfim, hasteou uma bandeira branca, né, de quem quer paz, de quem está desistindo dessa guerra política. Ele parece só não ter colocado nesse cálculo estratégico dele que do outro lado tem o Lula e tem o PT, que passaram por um inferno desde 2014, desde o impeachment da presidente Dilma, e deixaram muito claro, e deixam claro todos os dias com as suas ações, de que hoje tudo o que eles querem é vingança. Então, aqui no Brasil não adianta a gente ficar falando das tecnicidades de direito, porque aqui o direito vai variar conforme a pessoa que estiver sentada no banco dos réus. E nesse ponto a situação do Bolsonaro é terrível. Ele é uma das pessoas das quais esse governo mais tem ressentimento. E vamos puxar agora, há pouco tempo que aconteceu com o Deltan Dallagnol, o que vai acontecer com o senador Sérgio Moro. Então, o Bolsonaro, eu acho que tudo que ele não pode esperar é realmente um tratamento imparcial. Ele vai ter toda a parcialidade que o Poder Judiciário puder entregar contra ele. Porque, como você mesmo já identificou aqui, tem problema em relação ao objeto do processo, tem jurisprudência favorável a ele, mas eu tendo a acreditar que tudo isso vai ficar para trás em prol de uma condenação que beneficie o atual governo. A gente vê, Elaine, essa questão, né? O Senado e a Câmara fazendo leis horríveis, fazendo coisas sem habilidade, sem conhecer as leis. Então, o cara que produz as leis não conhece a lei. Aí a gente vê um judiciário hoje, como essa crítica do professor José Eduardo Faria, ele falou, eu tenho todas as titulações do mundo,
Aí chega um sujeito que não tem nenhuma, vai julgar a minha tese. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? E aí a gente vê julgados que vão contra a lei, que mudam jurisprudências recentes, porque de 2017 para cá nós estamos falando de apenas 6 anos, e há 3 anos também, em 2020, teve o julgado do TSE, em que uma tese do Fachin sobre uma nova modalidade de abuso de poder, que é a da congregação religiosa, foi descartada, inclusive, pelo Alexandre de Moraes, dizendo, não, está na lei, não pode. Então a gente vê desrespeito à jurisprudência, desrespeito à lei, a lei mal compreendida pelo legislador, o cara que julga lá em cima, ele não tem metade, às vezes um naco, uma sombra da capacidade de muitos dos advogados. Como é que a gente pode falar assim, eu acredito na justiça? Sim. Então, você sabe, Pavinato, eu acho que amanhã a gente pode ter uma grande surpresa. Eu acredito que a gente ainda possa ter aí um resultado diferente do que todos estão esperando com relação à inexigibilidade de Jair Bolsonaro. E vou dizer por quê. O processo está baseado na Lei Complementar 64 de 1990, né? De fato, tem uma jurisprudência passada que Bolsonaro deve ter assistido você, porque você que mencionou ela no programa, então acho que ele já assistiu e falou agora em público, né? Que é a questão da Dilma Temer, a chapa ali Dilma Temer, apesar de que, como eu disse aqui, o juiz tem o poder discricionário de criar uma nova jurisprudência. Mas ainda assim, acho que a gente pode ter um resultado amanhã favorável a Bolsonaro. Eu acho que, de fato, os indícios são muito frágeis para a gente chegar a uma inelegibilidade que é aí uma pena máxima para um político, né? Agora, Pavi, eu cheguei a falar aqui no teu programa que os advogados deveriam recorrer às cortes internacionais. Eu me lembro que naquela ocasião você ainda falou, não serve para nada. Mas eu li recentemente, agora na imprensa esses dias, que já é um caminho que os advogados de Bolsonaro já pretendem seguir. Se amanhã houver, de fato, o veredito da inexigibilidade, os advogados pretendem, assim como o Lula fez, recorrer às cortes internacionais para reverter esse resultado. Com relação à questão de que eles são inimigos do PT, eu tendo a não pensar como você, viu, Daniel? Eu acho que, na verdade, desculpa. Diego, eu acho que, na verdade, Bolsonaro é um grande cabo eleitoral para o Lula. Concordo. Sabe? É um grande cabo. E talvez o próprio PT não queira essa inexigibilidade, porque daí ele perde o seu maior cabo eleitoral, que é o Bolsonaro. Acho que ninguém se debruçou ainda para pensar sobre isso. Então, ninguém pensa. Eu acho que amanhã a gente pode ter surpresa. Você acha que pode ter surpresa, Asmar? A Elaine, eu tenho certeza que deve ser mais rica que eu, até pela forma como ela se veste. Né? Eu não me visto bem, como você diz, eu sou pão duro. Eu aposto... Não, porque você ganha 110 mil reais no YouTube. Só no YouTube. Eu aposto que a Elaine quiser que o Bolsonaro vai se tornar inelegível. Eu aposto. Até como revanche mesmo, que é o que o Lula já deixou claro que ele quer. E o que o Lula quer acontece no judiciário brasileiro, infelizmente, eu não sei por quê. E você falou sobre indícios frágeis. Eram indícios frágeis também com o Dallagnol. O Dallagnol foi cassado. Eram indícios frágeis também para soltar o Lula. O Lula foi solto. Então, é o que eu falo constantemente aqui na Jovem Pan, no canal Pilhado. Não dá para confiar na justiça do Brasil mais. Não dá. Me desculpe vocês que são juristas, você, o Pavi. Agora... Por quê? Essa é justamente a questão. Se um cidadão hoje acredita na justiça, ele é ignorante. Me desculpa. Porque tudo que a gente vê que está acontecendo, a frouxidão que a gente vê de senadores que não fazem nada porque tem rabo preso, uma grande maioria, não dá pra gente levar a sério. Eu concordo com você, os indícios são muito frágeis. E o Bolsonaro deixou esses indícios frágeis nessa entrevista de uma forma inteligente, porque ele sabe que lá vai ser sigiloso. Ele quer deixar claro pro Brasil e para quem ainda acredita no conservadorismo que vai haver uma injustiça. Ele já sabe que ele vai ser inelegível. Eu não acho, eu discordo muito. Já falei, eu aposto o que você quiser
Se você quiser apostar um jantar... Um jantar apostar... e o Pavinato escolhe o lugar. Então tá bom. Então tá apostado com a Elaine que o Bolsonaro vai se tornar inelegível. E da mesma forma... Eu acho você acha que ele vai ser elegível? Eu acho que a gente não. pode ter surpresa. Eu acho que ele vai ser Eu inelegível. gostaria de apostar na aposta, mas eu não faço jogos. Não, você só escolhe o restaurante Tá e bom. vamos ver. Não, e tem também é a mesma situação do Zanin. Entendeu? A gente sabe tudo o que vai acontecer. Todo mundo já sabe que o Zanin vai ser ministro do STF. Todo mundo já sabe que o Bolsonaro vai ser inelegível. E eu digo, eu acho que você tem até uma razão quando você diz é o maior cabo eleitoral do Lula, mas eu acho também que tem um medo, tem um pavor da esquerda quando se fala no nome do Bolsonaro. Porque a esquerda nunca foi ameaçada como ela é hoje. A esquerda nunca foi exposta como ela é hoje. A pouca vergonha do Brasil nunca foi exposta como ela foi. Eu acho que nisso, muita gente critica o Bolsonaro, eu entendo, mas o Bolsonaro conseguiu desafiar o sistema de um jeito que o povo brasileiro sabe a podridão que é o Brasil. Ele expôs a pouca vergonha que é o Brasil. E isso eu acho que ele merece ser respeitado por isso. Inclusive, quando disseram, ele é muito covarde, foi para os Estados Unidos. Cara, covarde, o cara foi o único que desafiou um sistema tão poderoso e tão sujo. Então, eu acho que ele teve esse lado e eu acho sim que a esquerda vai tentar enterrar o Bolsonaro para deixar claro, quem for de encontro ao sistema vai acabar assim, que nem ele, inelegível. Eu acho que ele vai ser um exemplo para os outros. Não façam o que ele fez, porque mexer com o sistema não é tão simples assim. Aliás, quando o Diego Sérgio Moro perguntou pro Zanin, né, dessa questão, né, do Lula, da Lava Jato, e quando ele escreveu o livro Lawfare, né, ele falava o seguinte, que o Lula ele estava sendo punido por questões do pré-sal, né, que inclusive o STF naquela época tinha interesses políticos em manter o Lula ausente. Que eu não falo outra palavra, tenho medo de multa. É verdade. Tenho medo de multa. Pois é, Pablo. Temporariamente inoperante. Exatamente, a gente viu uma Offline. crítica ali bastante mordaz, né? E se a gente for olhar, então, como é que a gente pode acreditar? Como é que você levanta todo dia para advogar? Pablo, tá cada dia mais difícil. Eu sempre falo aqui, quando você me questiona sobre a advocacia, que é sorte que não é a área que eu milito, principalmente o direito penal, enfim, essas áreas mais polêmicas, porque para esses advogados deve estar muito difícil mesmo instruir os seus clientes. Só voltando num ponto aqui, do que a Elaine levantou, sobre a estratégia do PT de manter o Bolsonaro como um cabo eleitoral. Eu até pensei nisso, viu, Elaine? Eu só discordo disso porque é o que a gente comentou na outra pauta. O Bolsonaro tem ficado em silêncio. Ele não tem se posicionado como oposição. E se ele não está desempenhando esse papel de uma oposição interessante ao governo Lula, para o Lula realmente só vai interessar manter o seu plano de vingança. A mesma coisa que ele já executou contra o Dallagnol e certamente vai executar contra o senador Sérgio Moro também, que vai enfrentar também os seus processos aí no Poder Judiciário. Sabe como, Diego, eu vejo esse jogo de xadrez aí, porque é bem complexo mesmo. Eu também entendo que Lula, apesar de que nas próximas eleições, Lula acho que já vai estar numa idade um pouco mais avançada, então a gente tem que pensar também no sucessor de Lula. Mas vamos dizer, se fosse Lula... Meu Deus. Eu acredito talvez no Haddad, porque ele está tomando uma postura de um moderador ali do governo, né? Até Lira já comentou sobre isso. Então, vamos pensar, Bolsonaro ser elegível ou não, né? Se ele está ali no jogo, acho que Lula é a figura mais forte para eles baterem politicamente. Mas se ele não estiver no jogo, eu acho que vai vir gente moderada dos dois lados, que aí talvez entre Haddad, muita gente já falou no Flávio Dino, mas eu acho que não tem capital eleitoral para isso. Vai saber. E aí, quem que vai bater com o Haddad, né? É o Tarcísio. Você entende que vai afunilando um pouco mais para o centro, um centro-esquerda, outro centro-direita. Então, é um jogo difícil de xadrez. Claro que quem vai decidir é o juiz. Também acho que é muito frágil, né, o que ele fez para ele perder a possibilidade de competir nas próximas eleições. E lembrando que se ele perder em 2030, ele já pode se candidatar, hein? Porque parece que é um mês antes ele já fica liberado. Então, 2030 ele poderia estar de volta.